bem? Então, nós vamos apresentar para vocês a atividade presencial 2, certo? E vamos, então, estar mostrando como ela foi elaborada. Bom, para essa atividade, então, nós dividimos ela em duas etapas, etapa 1 e etapa 2. Aqui eu deixei o link dos vídeos onde se encontram, né, essas aulas gravadas, certo? O passo a passo, com tudo que nós já fizemos, né, no laboratório, para que vocês possam assistir antes. E hoje, então, o meu objetivo aqui é mais fortalecer, né, e dar, então, dicas, né, dicas de como vocês irão trabalhar estas atividades, ok? Então, vamos lá. A etapa 1, então, nós vamos fazer uma forma farmacêutica líquida, que é um xarope. A etapa 2 também, são formas farmacêuticas líquidas, né, mostrando a importância destas formulações. Aqui nós separamos, então, um xarope básico, simples, que está na farmacopeia brasileira, que é a base de açúcar. Então, observem que ele tem 85% de açúcar, 0,1% de benzoato, que é o conservante, e a água. O açúcar aqui ele tem duas funções, que ele vai dar viscosidade ao xarope e ele vai dar também o sabor, né? Bom, uma dica, vocês observem que é uma quantidade imensa de açúcar, né? E essa quantidade, quando você põe ele no becker, e aqui a gente pede para vocês pesarem isso dentro de um becker graduado, observem bem, né, se ele tem as graduações. Então, quando você coloca 85 gramas lá dentro, você vai ver que a quantidade de açúcar ultrapassa os 100 ml desse becker, certo? E aí você fala, puxa, e a água, né? Onde é que entra a água? À medida que você for adicionando a água, e aí não é o QSP, você vai pôr dentro do becker essa água, você vai ver que esse açúcar ele vai acomodando, né? Ele vai entumecendo na água, certo? Vai diminuindo o volume, tá? E aí você coloca então até 100 ml, né? Coloca então com o seu conservante e leva para o fogo. Importante avisar os alunos, não deixe sozinho, tem que estar agitando, senão ele vai queimar, né? Vai formar aquele caramelo embaixo. E outra coisa, o segundo ponto importante dessa formulação é com relação ao tempo de aquecimento. Não deixem ferver. Se ele ferve, ele vai subir, vai derramar. Você vai acabar com a manta e com a formulação. Abriu fervura. O que é abriu fervura? Começou a formar aquelas bolinhas, bolhazinhas no fundo do becker, já retira. Tá? E se você retirar antes dele abrir fervura, corre-se o risco dele cristalizar. Daí 2, 3 dias está lá aquele xarope cheio de cristais de açúcar no fundo. Então, é importantíssimo esses dois cuidados. Primeiro com o volume e segundo com o aquecimento. Uma formulação extremamente simples e no relatório, então, eu procurei dar ênfase a o porquê não pode aquecer, a formação do açúcar invertido, né, o que ela pode causar na formulação. Então, tem todas as respostas, tem a estrutura química aqui, né, a formação da sacarose, que é o açúcar, a conversão em glicose e frutose, certo? E em caso de não poder, né, a pessoa não pode usar o açúcar, quais seriam as outras opções, visto que o açúcar é fundamental para dar viscosidade? Então, aqui, né, quais são os substitutos? A gente pode utilizar as gomas, né, os agentes gelificantes, como carboximetilcelulose, e usado na pastilha Valda, né, todas essas formulações, jujubinha, esse agente, tá? Então, sem problema nenhum. E o final, então, seria o quê? Pesquisar o que se tem no mercado de xarope, né? Então, aí para as farmácias, né? Então, vocês instruam os alunos, vocês vão ter que ir a campo, vai lá na farmácia e ver o que tem de produto já industrializado. A etapa 2, então, tem o link aqui,
a minha proposta é um shampoo suave para uso diário. Então, aqui a composição do shampoo, né? Então, os detergentes, a fase B, o sobreengordurante, fase C, que é o agente de viscosidade, e a fase D, pH, tá? Então, aqui o cuidado que vocês vão ter que ter, e aí peçam para os técnicos do laboratório deixar uma quantidade grande de becquerels em cima da bancada, porque em cada etapa do shampoo você vai precisar de um becquerel para trabalhar. Então, pesem no becquerel, separam, façam essas fases todas separadas, certo? Não misturem as fases. Então, aqui, a primeira fase são os detergentes, ó, coloquei a água quebra um pouco a viscosidade, tá? Aí a fase B, que é o sobreengordurante, ó, o metilparabeno, ele solubiliza muito bem nesse sobreengordurante. Fase C, separa num beckerzinho. Então, aqui, ó, observem os volumes dessas fases para escolher os beckers. Não precisa ser um becker grande, tá? Porque você vai fazer só 100 ml. Aqui a técnica de preparo, né? Com todos os componentes da formulação. E o relatório, um relatório super simples dessa etapa 2, né? Estou mostrando aqui quem são os detergentes, qual é a função deles dentro da formulação, os demais componentes, a importância de se ajustar o pH, né? Para atingir o ponto isolétrico do pelo, certo? Então, duas formulações bem simples, né, de formulações líquidas, formas farmacêuticas líquidas, e que, se vocês conseguirem fazer essas duas formulações, a atividade vai ficar top, né? Vai ficar muito legal. Espero que dê certo e que vocês tenham êxito na aula. Quaisquer dúvidas, vocês podem me procurar sem problema nenhum, tá? Estou aqui para ajudá-los. Então, boa sorte.